Boa tarde, galerinha do nono ano. Aqui é a professora Amanda e na nossa aulinha de hoje nós iremos fazer a retap da nossa primeira P. Vale lembrar que a nossa primeira P ela foi randomizada, então existiam 4 tipos diferentes de questões, né, sobre determinado assunto. Então, se tinha um gráfico para vocês analisarem, os gráficos tinham 4 tipos de gráficos diferentes, mas as perguntas eram exatamente iguais, né? Então, assim, a concavidade é voltada para cima, então você tinha que ver de acordo com o seu gráfico se era verdadeiro ou falso, tá? Tinha uma questão sobre cordas, então a gente só mudava as expressõezinhas, né? Quem era o X, enfim. Tinha uma função do segundo grau, então as funções eram todas do segundo grau e vocês tinham que achar raízes, vértice, enfim. Então era tudo muito parecido, só que com valores diferentes. Para eu resolver a retap, eu vou abrir como se eu estivesse fazendo a prova naquele exato momento e vou corrigir aquela questão. Se surgir alguma dúvida para vocês em alguma questão que você tenha feito na sua prova e que você não tenha certeza se você fez correto ou se a professora, se o AVA não corrigiu corretamente, de repente pode aparecer que o gabarito tá errado, galerinha. Nos procurem, tá? Mande mensagem no fórum que a gente verifica se teve algum erro no gabarito e aí consertaria, tá bom? Então, vamos começar. Bom, as 4 primeiras questões era do SAEB, né? Que vocês sabem que é do governo federal, uma prova para avaliar como está a educação no Brasil e aplicada nas séries iniciais, né, dos piquititinhos também, assim como no 5º ano, 9º e 3º ano do ensino médio, ok? Então, essas 4 eram exatamente iguais para nossa prova. Vamos lá ver a primeira. As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. A primeira tem 2 bolinhas, a segunda 5, a terceira 10 e vai aumentando, correto? Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de pontos da figura de ordem n igual a 1, 2, 3, vai aumentando, então ele quer saber qual é a formulinha que representa essa quantidade de pontinhos que está representada aqui. Então aqui vocês vão ter que ou tentar fazer substituições ou analisar mesmo a figura. Olha só, na primeira, vamos dizer, posição, eu tenho uma bolinha e mais uma bolinha. Na segunda, eu tenho 4 e uma bolinha isoladinha. Vocês percebam que sempre tem essa uma bolinha isoladinha fora do desenho original. Vocês conseguem perceber? E aí vem a terceira, ó, um quadrado maior com 3 pontinhos. No quarto, um quadradozinho com 4 pontinhos, verifiquem, ó, 4, né? E assim vai. Então, a gente tem que olhar também para o lado mais espacial, perceber que forma um quadrado, né? Aqui, ó, um quadrado de lado 2, um quadrado de lado 3, um quadrado de lado 4. Estão percebendo? Então, n ao quadrado mais 1, porque ó, n é o número 1, 2, 3, né, que é a posição que ele ocupa. Então, aqui eu tenho, na posição 2, um quadrado de lado 2. Se é um quadrado de lado 2, a gente sabe que vai ser n ao quadrado. Aqui eu tenho um quadrado de lado 3, percebam, ó, 3, 6, 9, né? Então, seria o 3 ao quadrado. 4 ao quadrado, 5 e assim sucessivamente. E esse pontinho, apesar do primeiro a gente não perceber, mas nos outros tem sempre um pontinho a mais no final, tá? Então, por isso que é n ao quadrado mais 1. Bom, gente, então era só verificar que formava esse quadradinho. Na pior das hipóteses, podiam substituir, tá? 1, se o n for 1 mais 1, 2... 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5 e contar as bolinhas. Se vale para os 3 primeiros, com certeza ia valer para os seguintes, tá? E se você fizer isso com os outros, você vai ver que não vai dar certo.
Número 2. O custo de uma produção em milhares de reais de X máquinas iguais é dado pela expressão C de X igual a X ao quadrado menos X mais 10. Se o custo foi de R$ 52.000, então o número de máquinas utilizadas na produção foi de... Você tem uma equação do segundo grau e um valor de 52.000, que foi o custo. Vou resolver aqui do ladinho, tá? Então, aqui, gente, nós temos que x ao quadrado menos x mais 10, que é a equação, o custo foi de 52.000. Então, isso é igual a 52. Então, passando para o outro lado, a gente vai ter menos 42 igual a zero. Isso é uma equação do segundo grau, que vocês sabem resolver direitinho, seja por delta ou soma e produto, e vai achar duas raizezinhas, x1 e x2. Os valores vão ser mais 7 e menos 6. Não tem como eu produzir menos 6 máquinas. Então, esse está fora. Então, a resposta é mais 7. Letrinha D, ok? Então, aqui é uma equação do segundo grau normal, que vocês já sabem fazer, e era só igualar a equação a 52, porque ele fala que o custo, que é representado pela letrinha C, foi de R$ 52.000. Então, a gente tem que igualar a equação a 52. Bom? E 3, vamos para o terceiro. Exatamente no centro de uma mesa redonda com 1 metro de raio, foi colocado um prato de 30 centímetros de diâmetro, com doces e salgados para uma festa de final de ano. Qual a distância entre a borda desse prato e a borda da mesa? Então, vamos lá, galera, olha lá. Eu tenho uma mesa redonda, então eu tenho um círculo bem grande, que é a mesa. No centro, eu coloquei um prato bem no meio, correto? E ele quer saber qual é a distância entre a borda do prato e a borda da mesa. Então, ele quer saber essa distanciazinha aqui, D. Então, aqui a gente tem o prato e aqui a gente tem a mesa, correto? Então, aqui, como está bem no centrinho, ele fala que foi colocado bem no centro, exatamente no centro da mesa. Então, do centro até encostar lá no final é o raio da mesa, um raio grande. E aqui é um raio pequenininho do prato. Se ele fala que a mesa tem 1 metro de raio, então o raio grande é 1 metro, e eu tenho que diminuir esse pedacinho do raio do prato. Qual é o raio do prato? 30 centímetros de diâmetro, que é exatamente 15 centímetros, né? O raio. Então, para descobrir o D, eu tenho que diminuir o maior, 1 metro, de 15 centímetros. Mas a gente tem que usar a mesma unidade de medida. Então, é 100 centímetros menos 15 centímetros, 85 centímetros. Pura continha de subtração, muito fácil, letrinha D também. Próxima questão. Olha aí, só foram 3 da Saeb, eu achei que eram 4. Olha aí, que beleza. Agora é que acontecem as mudanças. Quais foram as mudanças que surgiram para cada prova? Essa equaçãozinha aqui foi mudada. Então, aqui é menos x quadrado menos 3x mais 4, e nos outros 3 tinham outros valores, mas a conta era exatamente igual, né, galera? Então, vamos lá. Primeira coisa que ele pede é para a gente identificar quem são os coeficientes. Moleza. Quem é o coeficiente A? Menos 1, tá aqui, ó, de acordo com a minha equaçãozinha. Quem é o coeficiente B? Menos 3. E quem é o C? 4. 3 acertos de graça. Beleza. Utilizando a fórmula de Bhaskara, encontramos o valor de delta. Moleza, vocês já estão cansados de fazer delta, já fizeram mais de 50. Né? Então, delta acho que não é nenhum problema para ninguém. Então, delta aqui seria b ao quadrado, que é o 9, menos 4 vezes menos 1 vezes 4. Então, fica 9, menos vezes menos dá mais, 16, 25. Moleza. Dá para fazer até de cabeça, né, essa conta. E como raízes, voltando lá na nossa continha, né,
também vocês já sabem fazer muito bem. X é igual a 3, mais ou menos a raiz de delta, que é 5, dividido por 2A, que dá menos 2. Logo, os resultados ficam 3 mais 5, 8, que é menos 4, e menos 2 dividido por menos 2 é mais 1. Então, tá aqui, ó, menos 4 e mais 1. O gráfico dessa função tem concavidade voltada para... A análise da concavidade depende do A. Vocês estão lembrados disso? Se o meu A é positivo, ela é voltada para cima. Se o meu A é negativo, ela é voltada para baixo. Moleza. Pois o coeficiente A é um número o quê? Negativo. Moleza também. Além de apresentar ponto D, máximo ou mínimo, com vértice de coordenadas tarará. Então, vamos voltar para fazer continha também. Bom, se o meu A é negativo, nós vimos que a concavidade é voltada para baixo, logo ele tem ponto D máximo. E aí eu vou calcular o vértice. Como é que a gente calcula o vértice? Lembrando, formulinha, x do vértice é menos b sobre 2a, ou a média entre as duas raízes, né? Então, a gente sabe que vai ser 3 dividido por menos 2, ou menos 3 sobre 2. Já sei que é negativo, eu não preciso nem pensar. É essa opção do negativo. Tá bom? Então, aqui, nesse exercício, a gente fez uma continha básica de equação do segundo grau ainda por cima, né? A única coisa sobre a função mesmo é o ponto de máximo ou de mínimo. Ok? E, claro, o vértice, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Continuando. Qual é a medida do comprimento do raio R do arco AB abaixo? Essa questão tiveram variações. Uma hora se perguntava o raio, uma hora o ângulo, uma hora o comprimento, tá? Então, depende do que caiu para vocês. Mas a ideia é a mesma, né? Então, vamos lá, ó. Qual é a ideia? É aquela formulinha, 360 graus, como eu falei para vocês, estando com as formulinhas do lado fica fácil, ângulo, 2πr, L de comprimento. Quem é o ângulo? 80. Então, 360 sobre 80 igual a 2π vezes R é o que eu quero descobrir. Então, fica 2πr sobre o comprimento, que é 16π sobre 9, correto? Então, aqui, a gente já pode simplificar 0 com 0, π com π, né? O que mais que eu posso aqui? Dá pra gente dividir 36 e 8 e ficar 18 e 9, mas se não quiser, não precisa. Pode só fazer a continha. Multiplicar cruzado. Então, nós temos 8 vezes 2R, que é 16R. E do outro lado seria 36 vezes 16 nonos. Mais 36 e 9 dá para a gente simplificar, que fica 4. 4 vezes 16 é 64. Logo, dividindo 64 por 16, o meu raio é 4. Letrinha A. Certinho? Então, continha básica, e também vocês fizeram um monte dessas aqui sobre arco. O que variava em cada questão era... ou se era raio, se era ângulo, enfim, tá bom? Número 6. O mapa abaixo representa, deixa eu apagar, um projeto de uma quadra de vôlei que será construída no CMB em um terreno retangular. Escreva uma fórmula que expressa em função de x a área livre y. Galerinha, a área livre vai ser o quê? Percebam que nós temos dois retângulos. O grandão, que é o terreno, e esse menor, que vai ser a área de jogo. A área livre é o que sobrar. Construímos uma quadra, o que sobrar em volta é a área livre. Então, a área livre é a área grande, né, do terreno todo, menos a área de jogo.
que é a quadra. Qual é a área grande? Gente, é um retângulo. Vocês estão cansados de fazer retângulos. Área de retângulo, 7x menos 1 vezes 2x mais 5, menos a outra área, que é a menorzinha, que é moleza. Olha essa área de jogo, 5x vezes x. 5x vezes x, né? Então, muito fácil isso daqui, só multiplicar. 7 vezes 2 dá fazer chuveirinho, 14x ao quadrado, mais 35x, menos 2x menos 5, menos 5x ao quadrado. Vou diminuir o 14 do 5, dá 9x ao quadrado. 35 menos 2, 33x menos 5. Ó, que beleza? A minha área é, no caso aqui, a letrinha D. Prontinho. Então, moleza, gente. Fazer multiplicação, isso aqui é 7º ano, fazer multiplicação de distributiva e depois diminuir. Fácil, fácil, fácil. Só prestar atenção. Se vocês prestassem atenção só na multiplicação inicial, já descartaria 2. E aí fecharia só para esse 33x aqui, né? Que foi a diferença. Beleza. 7. O diâmetro de uma roda de motocicleta mede 16 centímetros. Quantas voltas serão necessárias para que ela percorra a distância de 150,72 metros? Vamos lá. Se o diâmetro é 16, o raio é 8. O comprimento da minha circunferência é 2 vezes π, que é 3,14, vezes 8. Lembrando, 2πr, né? Fazendo essa continha, isso aqui dá exatamente 50,24 centímetros. Nós fizemos exatamente igual nas nossas aulas esse exercício. É metro, vou pegar o valor 150,72 metros e passar para centímetros, que é andar 2 casinhas decimais, ou seja, multiplicar por 100, que aí transforma em centímetros, e vou dividir por esse número 50,24, que é uma voltinha só. 15.072 dividido por 50,24 é 300. Moleza. Letra A. Galerinha, igual eu falei, em todas as minhas aulas online, calculadora ali do lado para vocês fazerem a continha, todas as fórmulas necessárias também, para você não ficar perdendo tempo, né? E aí dava para resolver a prova numa boa, tá? Dando continuidade, nós temos a questão 8, 9, 10 e 11. Vamos lá, antes de chegar nas questões abertas, né? Aqui eu falei justamente sobre as cordas, né? 2 ruas cortam-se no interior de um terreno circular. Os segmentos da primeira rua são expressos por x menos 2 e 3x, e os da segunda rua, 2x e x mais 1. O comprimento da maior rua, qualquer que seja a unidade, é expressa pelo número. Essa que eu falei que eram das cordas, né? E aqui só mudava valores, mas a ideia é exatamente a mesma. A gente sabe que em cordas a gente tem 2 cordinhas que se encontram no meio ali, né? Dentro do terreno circular. E a gente chama uma de AB e outra de CD. E qual é a relação métrica? PA, PB, PC, PD. Onde PA, PB é a primeira rua. Quais são os elementos da primeira rua? Olha lá, ó. A primeira rua é x menos 2 vezes 3x. E a segunda rua é 2x vezes x mais 1. Moleza. Vamos lá. 3x ao quadrado menos 6x. 2x ao quadrado mais 2x. Passa para um lado, passa para o outro. A gente tem 3 menos 2x ao quadrado vai dar x ao quadrado. Passa esse mais 2 para o outro lado. No caso, vai ficar menos 8x igual a 0. É uma equação do segundo grau incompleta, que dá 2 resultados, que nós já sabemos fazer muito bem direitinho, né? X igual a 0 e x igual a 8. É claro que 0 não vai valer, porque não tem uma rua com medida 0, né? A medida é 8. Então, a gente tem a primeira rua, que é o PA-PB, vai ter, só substituir, ó, 8 menos 2 vai dar 6, 8 vezes 3,
24. A segunda rua, eu tenho 2x, então 2 vezes 8, 16, e x mais 1, que é 8 mais 1, 9. Como ele quer o comprimento da maior rua, eu vou somar todo mundo. Então, eu vou somar. A rua 1 tem exatamente 30 e a rua 2 tem 25. Quem é a resposta? Letrinha B. Achei a minha resposta. Do mesmo jeito, todas as outras resolvia-se da mesma maneira, todas davam uma equação do segundo grau incompleta, desse jeitinho, e todas tinham que substituir o valor para poder somar. Esse 9 e 10 é muito fácil, né, galera? Só fazer transformação de pi para radiando. Moleza demais, tanto a 9 quanto a 10. A 10 ainda consegue ser mais fácil ainda, né? Aqui, essa do 240, a gente faz uma regrinha de 3, onde a gente fala que 180 é igual a pi, 240 é igual a x, né? Não sei se o professor ensinou de uma outra maneira, se só simplesmente dividir, aí é com vocês, mas é muito simples, né? A gente pode já cortar o 0 com 0, ficaria 18x é igual a 24π, x é 24π dividido por 18, simplificando por 6, né? Daria 4π sobre 3, moleza, letra B. As outras também era tudo nesse estilo, né, galera? E a número 10, π sobre 12, muito moleza isso, 180 sobre 12. Isso dá 15 graus, não é isso? No caso, é a nossa letrinha A. Então, aqui, B e na outra, letrinha A, ok? A letrinha pode ser diferente, mas o resultado a resposta é essa, tá, gente? Moleza, essas duas questões foram de graça. 11, análise do gráfico. Eu vou fechar aqui, porque o gráfico a gente não precisa fazer continha nenhuma nessa questão de análise do gráfico. Existiam gráficos com a concavidade voltada para baixo e existiam gráficos com a concavidade voltada para cima e sempre se destacavam alguns pontos deste gráfico. Então, vamos lá no 11. A função possui delta maior ou igual a zero. Não existe delta maior ou igual a zero, gente. Ou o delta é igual a zero, maior que zero ou menor que zero. Nesse caso, falso. Ah, mas e se tivesse só maior que zero ou só menor que zero ou igual a zero, né? Vamos lembrar. Se eu tenho duas raízes, olha aqui, ó, duas raízes, meu delta é maior que zero. Se o meu gráfico só estiver tocando em um pontinho do eixo X, só tem uma raiz, o delta é igual a zero. E se ele não toca o eixo, de jeito nenhum, o eixo X, ele não tem raízes reais, logo o delta é menor que zero. Moleza. Nenhuma continha. Como a concavidade da parábola está para baixo, é correto afirmar que A é menor que zero? Ai, que moleza é esse, né? Verdadeiro. O valor máximo que a função assume é y igual a 9. Olha lá, ó. Olha a minha função, gente. Olha lá. Ela sobe, chega num ponto máximo, né? Ela não sobe mais do que isso. Qual é o valor máximo dela? 9. Exatamente 9. Todas as parábolas que tinham concavidade para baixo, a gente tinha que olhar esse pontinho como ponto de máximo, né? O 9. Nesse caso aí, né? Se ela for com a concavidade voltada para cima, ela terá um ponto de mínimo, ok? Então, nesse caso, verdadeiro. As coordenadas do vértice da parábola é menos 1 e 9. Isso era muito fácil, né, gente? Olha aqui o pontinho do vértice, a gente sabe que é a pontinha do gráfico. Só olhar os números que ele está ligado, né? Então, o vértice está ligado a menos 1 e 9, moleza total. Não tinha que fazer conta nenhuma, era só analisar o gráfico. Próximo, dada a lei de formação de uma função do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, é correto afirmar que o c é 8? O que a gente viu no gráfico, quando a gente fez análise de gráfico? Que sempre, aonde toca o eixo y, que é o eixo em pé, é o nosso c. Tem uma aula que eu falo só sobre isso. Estão lembrados? Então, aqui, nosso pontinho C é 8. Verdadeiro. Então, nos outros gráficos, vocês têm que verificar aonde toca o eixo Y. Tá bom?
Vamos lá, continuando. O ponto menos 2 e 8 pertence ao gráfico? Aí eu vou lá olhar, menos 2, subindo aqui, está exatamente ligado ao 8, né? Ó, não está tracejado, mas vocês conseguem perceber que está esse pontinho ligado no menos 2 e 8. Verdadeiro. As raízes da função são 4 e 2, só olhar o eixo x. É claro que não, é menos 4 e 2, né? Ah, professora, não viu o sinal. Ah, gente, olha lá, ó. 0 tá aqui, positivo para o lado direito, negativo para o lado esquerdo. Não tinha como errar. Falso. No intervalo de menos 4 a 2, a função é maior ou igual a 0. Vamos lá olhar. De menos 4 a 2, realmente a função é maior que 0, mas apenas maior. Olha lá o sinal, falei muito disso para vocês, quem assistiu minhas aulas online. Sinal, se tiver só menor, aqui também vai ser só menor ou maior. Não pode ter um sinal de igual aqui e não ter no intervalo. Então, já não precisava nem olhar, já é falso, não tem como ser isso, porque tem esse erro grotesco aqui do sinal, tá bom? Então, como eu falei, todas as questões giravam na mesma coisa. O que mudava, claro, era valores, mas a análise é exatamente a mesma. Concavidade, delta, vértice, o valor de C, valor de máximo ou valor de mínimo, tá? Se tem um ponto que pertence ou não à função, as raízes, que são sempre os que estão no eixo X, né? E a última, que era, vamos dizer, que talvez desse um pouco mais de trabalho, seria justamente essa última aqui, que é perguntar se a função era maior, menor ou igual a 0, tá bom? Pronto, resolvido. Ó, e agora chega às tão temidas questões abertas da nossa prova. Todas as questões abertas apresentavam um gráfico para se encontrar a lei de formação, né? Umas eram viradas com a concavidade para baixo, outras com a concavidade para cima, mas tinham exatamente os mesmos pontos. Tinham as raízes, o vértice e esse pontinho que toca o eixo Y. Todas elas eram exatamente o mesmo desenho, com as mesmas características. O mais fácil, eu dei um exercício, na verdade até 2, sobre isso, né, na nossa aula, além das outros exercícios que a gente tinha que fazer, né? Como que a gente determina? Então, olha só, a gente, na verdade, só precisa de duas coisas, nem precisa do vértice, mas se alguém usou o vértice, não tem problema, tá? Nós vamos precisar das raízes, que é menos 2 e 3, e desse pontinho onde toca o eixo Y, que no caso é o 6. Então, vamos lá. Olha só. As raízes x1 igual a menos 2 e x2 é igual a 3. As duas raízes. Outra coisa que eu sei é o C. O meu coeficiente C vai ser exatamente igual a 6. Vai ser igual a 6 porque é onde ele toca o eixo Y. Eu frisei muito isso nas nossas aulas online. Então, eu já sei que o meu C é 6. Uma outra coisa muito importante que vocês viram em equação do segundo grau e eu revisei em função é que toda função f de x, né, a função quadrática, ela é escrita na forma a que multiplica x menos x1 e x menos x2. Sempre. Vocês têm isso lá no livrinho de vocês em equação do segundo grau e em função do segundo grau. E na minha aula online eu frisei muito isso daí, que vocês tinham que relembrar isso, guardar anotadinho, bonitinho no caderno de vocês. Então, a gente vai substituir, gente. Olha só, vai ficar a que multiplica x menos a primeira raiz. Como ela é menos 2, vai ficar menos o menos 2, vai ficar mais 2. E que multiplica x menos a segunda raiz, que é o nosso 3. Fazendo multiplicaçõezinhas bonitinhas, ficaria a que multiplica, chuveirinho, x ao quadrado. Para quem não sabe, esse símbolozinho é do x ao quadrado, tá, galera? Mais 2x menos 3x menos 6.
Fechei. Multiplicando pelo A, vai ficar exatamente ax ao quadrado mais 2x menos 3x é menos 1x. Então, fica menos 1 vezes A menos ax. Opa! Deixa eu só apertar aqui para voltar ao normal. Menos ax menos 6A. Essa seria a nossa função do segundo grau. Só utilizando as nossas raízes, o menos 2 e o 3. E já dá uma dica maravilhosa para a gente. Correto? Aqui é o meu A, que realmente é o nosso A. O meu B, então, o A. Vamos lá, se eu escrever aqui, se eu fosse separar. O A é exatamente igual a A. O B é igual a menos A. E o C é igual a menos 6A. Então, todos os gráficos chegariam a uma equação desse jeitinho se você utilizasse as duas raízes. Beleza. Se eu identifiquei anteriormente que o meu C é 6, galera, eu vou substituir. Se o meu C vale 6, eu vou chegar e vou colocar aqui, ó, 6 é igual a menos 6A. Opa, faltou 6. 6 é igual a menos 6A, logo o nosso A é igual a exatamente menos 1. 6 dividido por menos 6, menos 1. Pronto, achei o A, achei o C, falta apenas o B, mas eu acabei de ver que o meu B é igual a menos A. Logo, vou substituir menos 1 é mais 1. Pronto, galera. Achei o A, o B e o C. Achei a minha funçãozinha. O meu A é menos 1, então vai ficar menos x quadrado. Você pode botar o 2, selecionar e depois botar aqui. É claro, vocês não são obrigados a fazer aqui, tá, gente? Só estou fazendo só para mostrar para vocês. O nosso B é mais 1, então é mais x. Quem quiser colocar 1x aqui, 1 aqui, não tem problema não, fica errado não, tá? E o C é 6 mais 6. Achei a minha equação do segundo grau, tá? Então, voltando, vocês nem precisavam do vértice, mas eu coloquei o vértice também, porque tem uma outra maneira de usar utilizando o vértice, só que eu acho bem mais difícil, tá? Se alguém quiser saber como se faria com o vértice, manda mensagem no fórum que eu mostro uma solução para vocês, tá bom? Mas aqui só precisa do C, das raízes e lembrar dessa formulinha extremamente importante, que na minha aula online, quem assistiu, viu que eu falei, guardem essa formulinha que ela é muito importante para esse tipo de resolução de exercício. Pronto, vou para a última questão. A questão 13, como eu falei, tinha uns 4 diferentes. Uma utilizava comprimento e relação entre secantes, a outra, comprimento e relação entre secante e tangente. Um terceiro modelo utilizava a primeira e a segunda relação métrica, que era encontrar o cateto e a altura, né? Que é a lateralzinha AB e a AH. E a última, que é essa daqui, era a segunda relação com tangente. Nós usamos todas as relações que a gente aprendeu e a gente conseguiu colocar na nossa prova, uma de cada. Não tem nenhuma mais difícil nem mais fácil. Por quê? Vocês tinham as formulinhas escritinhas aí do lado, com o desenho, era só analisar o desenho e verificar qual é a solução do exercício. Então, vamos lá. Aqui, mistura a segunda relação com relação entre secante e tangente. Então, olha lá, na minha relação entre secante e tangente, a gente tem a formulinha o quê, galera? É a tangente ao quadrado, estão lembrados? Quem é a minha secante e quem é a minha tangente? A minha secante é o PB, né? Ela toda é o PB. E quem é a minha tangente? É a PD. Correto? Então, a formulinha fica PD ao quadrado é igual a PC vezes PB. Nesse meu exemplo. Por quê? PD é minha tangente, a minha secante é essa total PB, então eu pego de
a parte de fora vezes a parte total, correto? Aqui a gente já consegue identificar que é 2 aqui, na verdade eu nem preciso, ele já está dizendo que o meu raio é 6, então eu sei que o total aqui é 12, porque isso é um diâmetro, porque passa pelo centro da nossa circunferência, correto? Então a gente tem que PD é y, então fica y ao quadrado igual a PC, quanto que vale PC? 8 vezes PB, que é o total. O total é 6 mais 6, 12, mais o 8, 20. Y é igual a raiz de 160. Raiz de 160, fatorando, isso é exatamente igual a 4, né? 4 raiz de 10. Pronto, achei o valor de Y. Falta achar o valor de X. O valor de X é da segunda relação métrica, onde eu vou olhar só dentro da minha circunferência, não me importa mais essa parte de fora, né? Quem também assistiu a minha aula de segunda-feira, que eu fiz uma questão contextualizada sobre os amigos que estavam no parque e iam se encontrar lá no ponto, lá do lado de fora, tem essa questão aqui. O professor Paulo fez na sexta-feira questão sobre isso também. Então, não tinha problema nessas questões. Então, vamos lá. Bom, eu vou olhar a relação métrica, que é a segunda relação métrica. Gente, eu coloco, mas vocês não precisam colocar esses nomes, né? Que diz que eu, inclusive, coloquei em cada questão as letrinhas basicamente, assim, super iguais, né? Para não confundir vocês. Então, AH ao quadrado, estão lembrados que é AH ao quadrado, média proporcional, correto, é igual a BH vezes HC. É igual a BH vezes HC. AH é exatamente o nosso X. BH é 4 e HC é o restante do nosso diâmetro. Se eu já usei 4, então o restante é 8, né? Porque a gente viu que o diâmetro mede 12, né? Ou ainda, não pensei nisso. Pensei que o raio é 6, logo aqui faltam 2 para completar os 6. 2 mais 6, 8, né? Então, o nosso AH ao quadrado vai ficar exatamente igual a BH 4 vezes HC, que é 8, isso dá 32, raiz de 32, que é exatamente fatorando 4 raiz de 2, né? 4 raiz de 2. Prontinho, gente. Então, resolvida a nossa provinha, finalizo a minha tentativa, todas as questões foram resolvidas e eu envio tudo e termino, correto? Enviar tudo. Não sei nem se vai, né? Foi. Não sabia se iria, porque já acabou o tempo, né? Mas está aí resolvida. Como eu falei para vocês, verifiquem se tem alguma pendência lá na prova, se foi algum erro de gabarito, porque às vezes acontece, tá? Eu vou fazer um gabarito para vocês de todas as questões e vou colocar lá no AVA para vocês darem uma olhadinha geral na prova de vocês, tá bom? Para ver o que foi que vocês erraram, se a resposta tá errada ou não, tá? E bola para frente, que a gente tá vendo aí a matéria agora de polígonos, temos que estudar um pouquinho mais, que daqui a pouco já chega, a diferença tá muito pequena entre a primeira e a segunda AP, tá bom, galera? Pronto, galerinha, terminamos de corrigir nossa provinha. Qualquer outra dúvida, por favor, que surgir, né, sobre correção ou resolução de alguma das questões, entre em contato com a gente ou via fórum ou presencial com os professores do seu SP, tá bom, galera? Beijo, fica com Deus, até quarta-feira para a gente dar continuidade à nossa matéria de polígonos. Tchau, tchau.